O STJ decidiu que a impenhorabilidade de valores em contas poupança de até 40 salários mínimos é um direito disponível, pelo que não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Portanto, não se trata de uma matéria de ordem pública. Fica até o final do vídeo para você compreender todas as razões desse entendimento. Então, o que é que a gente tem aqui no caso? O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Sobre isso aqui, a jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de que o conceito de caderneta de poupança aqui deve ser interpretado de forma ampla. Então, não apenas os valores em conta poupança, estritamente, mas também valores em conta corrente ou conta corrente remunerada, que é muito comum em bancos digitais, também estão nesse conceito aqui de poupança para fins de empenhorabilidade, certo? De outra mão, o CPC fala no artigo 854, parágrafo 1º, que o juiz deve, de ofício, quando ele bloqueia valores na conta da pessoa, deve, de ofício, portanto, independentemente da existência de um pedido da parte, deverá liberar o valor excedente, né? Portanto, aquele valor que passa do valor cobrado. Além disso, também fala que o executado tem um prazo de 5 dias para alegar e comprovar a impenhorabilidade dos valores. Ele vai ser intimado sobre esse bloqueio judicial, suas contas, e aí, uma vez intimado, ele vai ter esse prazo de 5 dias para alegar impenhorabilidade. Também há previsão no Código de Processo Civil da alegação da impenhorabilidade, tanto no artigo 525, ao tratar sobre a impugnação, cumprimento de sentença, quanto também no artigo 917, ao falar sobre os embargos à execução de título executivo extrajudicial. Portanto, o CPC fala em mais de uma oportunidade, na verdade são 3 aí, né, que foram listadas, que o executado vai ao judiciário para alegar a impenhorabilidade. E antes de prosseguir, eu peço que vocês se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir para ajudar a difundir esse conteúdo aqui, certo? Mas voltando aqui ao decidido pelo STJ, no caso, o STJ então entendeu que a existência dessas normas que eu listei aí aponta que a impenhorabilidade é um direito disponível, portanto, não seria uma norma de ordem pública. Inclusive, destaca, e aqui é só um reforço argumentativo, porque foi apontado no julgado que o CPC de 73 já previa, na verdade, já indicava que também já era um caso de direito disponível, mas enfim, com o novo CPC foi abolida a expressão absolutamente impenhoráveis, que agora está aqui no artigo 833, né? Aqui fala apenas que são impenhoráveis. No Código revogado havia a disposição de que são absolutamente impenhoráveis. Então foi apontado pelo STJ que, especialmente pela existência do prazo do artigo 854, parágrafo 3º, que fala sobre aquele prazo de 5 dias para alegar a impenhorabilidade, quando a intimação da penhora, há uma indicação no Código de Processo Civil no sentido de que essa matéria se sujeita à preclusão, portanto, não pode ser reconhecida de ofício do juiz, porque também não se trata de matéria de ordem pública. Então, o STJ apontou que são necessários limites a eventuais arguições extemporâneas do devedor. E, portanto, qual é a oportunidade em que o devedor pode alegar isso? Primeiramente, aquela que eu falei lá do artigo 833, parágrafo 5º, que é a primeira manifestação após a penhora. Portanto, se for um bloqueio de dinheiro, ele tem que alegar 5 dias após a sua intimação, certo? Ou ainda no prazo para oposição de embargos à execução, se for uma execução de título extrajudicial, ou no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, ele tem aqui essas 2 oportunidades, né? Primeiramente, logo após essa intimação sobre a penhora, e se ele ainda não teve aberto o prazo para embargos ou impugnação, será no prazo dos embargos ou impugnação. Se já passou esse prazo aqui, né, dos embargos ou impugnação, aí, evidentemente, ele terá apenas essa oportunidade aqui dos 5 dias
após a intimação sobre a penhora, certo? E, como eu disse, o STJ apontou que essa regra já existia no Código de Processo Civil de 73, apesar de o artigo 649 do Código Revogado falar em bens absolutamente impenhoráveis. No caso, o STJ ainda apontou a existência de um histórico da jurisprudência, e especialmente nas turmas da segunda sessão, portanto a terceira e a quarta turma, já havia um entendimento consolidado há mais tempo, certo? Desde 2006, na verdade, e, no entanto, veio uma divergência da segunda turma, portanto integrante da primeira sessão. Após isso, em 2014, a Corte Especial do STJ decidiu que a impenhorabilidade deve ser alegada pelo devedor, sob pena de preclusão, e aí, depois disso, a primeira sessão do STJ acedeu. Consequentemente, as turmas também. No entanto, mais recentemente, as turmas da sessão voltaram a mudar de entendimento e voltaram a divergir, alegando como premissa de que esse entendimento, ou seja, o de que seria matéria de ordem pública, seria um entendimento consolidado. No entanto, o relator do tema repetitivo, que foi decidido agora, apontou que era uma premissa equivocada, porque não teria ocorrido uma superação desse entendimento aqui da Corte Especial, firmado lá em 2014, já há 10 anos, né? Então, enfim, agora, mais uma vez, foi reiterado esse entendimento de que a impenhorabilidade deve ser alegada pelo devedor sob pena de preclusão, e a tese foi fixada no sentido de que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou em sede de embargos à execução, ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. E mais uma vez, se gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Também compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.